Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a sua participação nesta live promovida pela Associação Prosperidade da Seixo Unido Brasil. Hoje vamos compartilhar alguns ensinamentos do professor Masaharu Taniguchi. Como prosperar. A prosperidade não é riqueza. Riqueza é acúmulo de patrimônio, prosperidade é evolução constante em todos os aspectos da nossa vida. Então, no livro A Verdade, volume 2, na página 67, o mestre nos deixou o seguinte ensinamento. Preparação do espírito para receber nova profissão. E durante os últimos 2, 3 anos, tivemos grandes desafios. E o ano de 2022, como todos os demais, foi um ano bastante produtivo, bastante significativo na nossa vida. Foi graças ao advento da pandemia que, de repente, de uma hora para outra, ficamos tolhidos dos nossos hábitos de até então. E nos deparamos com uma situação totalmente desafiadora. Nossa liberdade de movimentação, nossa participação dentro das atividades sociais, foi toda ela modificada em todos os aspectos, profissional, pessoal, familiar, nas locomoções. E no ano de 2020, então, nós fomos desafiados para nos adequar a uma nova realidade. 2021 foi um ano de adequação, de colaboração, de solidariedade para mudarmos essa situação para melhor. O ano que se finda, 2022, também foi um ano bastante produtivo. Já adaptados a essa nova situação, avançamos na tecnologia, nos meios de comunicação e de transporte. Graças a essa situação, a Seixo Unei hoje promove a maioria das suas atividades por meios virtuais, como a que estamos fazendo neste momento. E graças a essa nova tecnologia, dentro de um estúdio posso me comunicar com pessoas de todo o território brasileiro e até do exterior, coisa que era impensável antes da pandemia. Então, para falar sobre prosperidade, precisamos ter uma noção clara, nítida do que é prosperidade. Como eu já disse, prosperidade é diferente de riqueza. Riqueza é a manifestação da prosperidade no plano fenomênico. Prosperidade é a evolução, é a manifestação da sabedoria de Deus nas nossas tarefas do dia a dia, nos desafios que nós temos para poder realmente adequar isso à vontade de Deus. Então aqui diz, mesmo que seu trabalho ou sua profissão seja por demais desagradável e insignificante para o seu plano de vida, não será maldizendo ou odiando que você conseguirá se libertar desse trabalho. Empenhando cada vez mais a sua força nesse pequeno trabalho desestimulante, é que você poderá se diplomar nesse trabalho mais do que isso.
você conseguirá diplomar-se na sutil questão da relação entre o trabalho e a vida. Este é o fato mais importante para o treinamento da sua alma. Mesmo um trabalho aparentemente desinteressante, envolve diversos problemas e pelo fato de ir resolvendo esse problema é que o seu espírito se eleva. Veja bem, se você considera o seu trabalho inapropriado, desestimulante, alguém vai ter que fazer esse trabalho para que você possa usufruir os benefícios advindos dessa profissão. E se você fizer esse trabalho com amor, embora aparentemente desestimulante, você estará contribuindo para o bem-estar de milhares de pessoas no mundo inteiro. Só isso já seria bastante motivador para que você fizesse o trabalho com dedicação, com amor e com gratidão. Aí tudo aquilo que lhe parece ser desestimulante passa a ser um estímulo, passa a ser um desafio para você desenvolver e demonstrar o seu potencial dentro desse trabalho que Deus lhe deu. Nenhum trabalho é dado por alguém ou por uma pessoa. Todo trabalho ele é oferecido por esta vida universal que nós denominamos Deus. E é através de pequenos detalhes insignificantes que se adquire grandes resultados. Preparação para o espírito receber nova profissão. Quando chega o momento, a casca de ovo se rompe. Quando sua alma se diplomar verdadeiramente num trabalho e nas questões a ele relativas, sua situação modificará e sua atividade profissional irá acolher você. O embrião dentro do ovo, pelo fato de, sem queixa, se submeter a uma situação monótona durante um período adequado, assimilando os nutrientes que existem na gema ao seu redor, vai transformando-se num pintinho que, quando chega o momento, terá sua situação completamente mudada. É maravilhosa a transformação de sua situação e de si mesmo. Assim como a casca do ovo se rompe, quando chega o momento, sua situação indesejável também se romperá. Todavia, para isso é necessário permanecer durante algum tempo na situação que lhe foi oferecida, assimilando ao máximo os nutrientes desse ambiente. Aquele que, agradecendo, dedica força total ao trabalho que lhe é atualmente atribuído, também muito receberá. Vejam bem, o trabalho é a oportunidade de nós manifestarmos Deus nessa atividade específica. Não tem trabalho mais importante ou menos importante. Se faltar a sua dedicação, o mundo vai estar faltando uma peça nesse universo. E quando eu digo universo, não é somente o planeta Terra, é toda a constelação que compõe o universo, com milhares ou bilhões de planetas e satélites, que é regido por uma única força, por uma única inteligência, que é o Deus universal, a vida universal, a sabedoria universal. Eu tive a grata satisfação de nascer num lar da Seichonoye e desde criança, ouvindo de meus pais que eu sou um filho de Deus perfeito. Naquele tempo, morando no meio rural, sem ter contato com a sociedade, tudo parecia maravilhoso e era maravilhoso. Porém, com o passar do tempo, ao entrar em contato com a sociedade, comecei a me deparar com adversidades, com coisas contrárias aos princípios que meus pais me ensinaram. E comecei a questionar por que tanta diversidade. Também acredito que o mestre Masaru Taniguchi, ao analisar a vida e o que Cristo e Buda ensinou, com o que se vivia no cotidiano, o levou a buscar resposta através da meditação. E na meditação ele recebeu as revelações divinas. E a isso ele denominou Shin-Sokan, ver e contemplar Deus do seu interior. E ao entrar em contato com Deus do seu interior, foi-lhe revelado toda a verdade que Cristo ensinou e que nos tornaria livres. Foi-lhe revelado o amor e a verdade que Sakyamuni antecipou a Cristo. E hoje, em pleno século XXI,
nós, na Seite Noé, estamos adequando a nossa vida dinâmica a esse ensinamento, porque a verdade não sofre modificação, ela vai se adequando naturalmente às circunstâncias atuais. Então a ideia de pecado, a ideia de pobreza, a ideia de carência e de dificuldade surge a todo instante, por não conhecermos a verdade. Não podemos questionar que Jesus foi enfático ao dizer: a verdade vos tornará livre. Não podemos questionar quando Jesus disse: seja-te feito conforme a tua fé. Então, para detalhar um pouquinho mais o que Jesus ensinou, o mestre nos explica o seguinte: não importa em que circunstância você está vivenciando este momento, não importa as adversidades que você tem que enfrentar neste momento, ela é o resultado da fé que você professou até então. Não há como questionar isso, senão você vai ter que contrariar a mensagem de Jesus Cristo e explicar isso de uma forma que possa convencer as pessoas. Mas isso não é possível, porque Jesus conhecia a verdade. Se Jesus conhecia a verdade e nos orientou que ela poderia nos tornar livre, nós precisamos buscar essa verdade. E o Mestre nos dá essa verdade de mão beijada, com uma facilidade incrível. Se o que você vivencia agora é resultado da fé que você professou no seu cotidiano, na sua vida, na sua percepção de vida como ser humano, você não tem que reclamar, ficar reprimindo ou ficar contestando. Você tem que agradecer, porque tudo que está lhe acontecendo é resultado da tua fé. E Deus não comete nenhuma injustiça. Portanto, não lhe dá nada mais além daquilo que você merece. Mas também não deixa de lhe dar tudo aquilo que você fez por mérito. Portanto, não questiona se o que você está vivendo agora é resultado negativo ou positivo. Mas agradeça do fundo do coração aquilo que você está vivenciando agora. Porque, como diz na Sutra, somente através desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a sua salvação. Para que você possa entender isso, eu costumo dizer, se você tem fé em Deus, e acredito que é até por conveniência ter fé, mas é necessário saber o que é fé verdadeira, o que é acreditar. Não é ter fé por conveniência. Não é acreditar num Deus e dizer se Deus me ajudar, se Deus quiser. É dizer eu quero, eu posso, eu faço, eu consigo. Sou vitorioso, sou saudável, sou próspero. Compreende? Aí quando você fala tenho fé e não acredita em você, se acha um ser limitado, um ser desprovido de sabedoria, de inteligência, você não pode sequer dizer que acredita em Deus. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, você tudo pode. E quando você tem essa fé de que tudo pode, a vida transcorre de forma natural. Não é o descobrimento de que você tem fé em você, que você vai fazer situações fantasiosas para emocionar as pessoas. Vai tudo entrar no seu devido ritmo natural da vida. Porque quando tudo acontece de acordo com o sentimento natural da dedicação de uma vida divina, aí então você estará manifestando Deus com todo o seu potencial. E se assim o fizer, todas as pessoas do mundo, então estaremos manifestando Deus na sua plenitude absoluta. Portanto, faça uma reflexão. Você acredita em Deus? Tem que haver coerência. Você acredita em você? Ou você se julga um ser despreparado, um ser desqualificado? Ou você tem complexo de inferioridade? Na Sutra Sagrada diz, não é? O homem é filho de Deus perfeito. O homem real é você e nenhuma outra coisa.
Não é prepotência ou arrogância acreditar que você é a manifestação de Deus. Mas tem que ser com dignidade e com responsabilidade dessa consciência de que o outro também é tão perfeito quanto você. Aí você vai entender porque Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Tem que chegar a esta conclusão no cotidiano, no dia a dia. Muitas vezes nos deparamos com situações que nos levam a ser dominados pela consciência universal, pela consciência da sociedade, de que somos seres distintos, que somos seres individualizados e que o outro é sempre o defeituoso. Você é o imaculado. É necessário entender isso, porque na Seitonoye nós pregamos muito sobre a imagem verdadeira. Se você ficar imaginando que a imagem verdadeira é algo como probabilidade, é algo como alternativa, você nunca chegará a desfrutar a verdadeira imagem no seu cotidiano. E a imagem verdadeira não é para ser manifestado esporadicamente ou segundo as suas conveniências, mas a imagem verdadeira é para ser manifestada de forma natural, sem sacrifício, sem um objetivo específico, mas no seu dia a dia, nos detalhes. Quando criança, papai dizia que eu era filho de Deus perfeito, aquilo para mim era natural. Mas quando, crescendo um pouco e vendo as adversidades e as palavras e conceitos da sociedade, confesso que eu tive que fazer uma profunda reflexão. Trabalhava no meio rural. Plantávamos de acordo com a natureza. E a gente trabalhava muito, mas o resultado não era financeiramente aquilo que eu esperava. E na adolescência, um dia eu contestei meu pai e disse: se eu plantar fora de época, eu vou colher fora de época e o preço estará aviltado, eu vou ganhar dinheiro. Meu pai disse: isso é uma ideia totalmente contrária à de filho de Deus perfeito. Porém, eu bati o pé firme e disse: pai, deixa que eu controlo a nossa lavoura. E ele disse: se você usar sabedoria, o resultado é bom. Se você usar a inteligência, você vai sair frustrado. Preparei a lavoura, falei para ele: eu vou fazer a plantação. Ele disse: ainda não é tempo. Só daqui um mês ou 40 dias que é o tempo de plantar. Eu disse: mas se eu plantar daqui a um mês, eu vou colher quando todo mundo está colhendo. E aí não haverá preço e eu vou ganhar pouco dinheiro. Meu pai disse: você quer fazer? Faça. Mas você vai aprender uma grande lição. Meu pai nunca foi de limitar. Sempre dizia para fazer com responsabilidade. Resultado: tudo era mais difícil. Faltava chuva, faltava clima, mas eu, contrariando toda a natureza, tentei afrontar a natureza. Na verdade, onde eu esperava colher 10 toneladas, eu colhi 5 ou 6 toneladas. O produto que eu tinha deveria ter preço, mas não tinha porque ele não era um produto perfeito, devido às condições climáticas. Ao terminar a colheita, não deu para sequer pagar o custo. E meu pai falou: você está contente com o resultado? Eu disse: não. Porque faltou chuva, porque faltou isso, faltou aquilo. Até as abelhas que fazem, né, o pólen, faltaram na época, porque não era a época para fazer aquilo. Mas meu pai não me discriminou. Ele disse: se você fizesse direito de acordo com as leis da natureza, você teria sofrido menos, produzido melhor e compartilhado o seu resultado com milhares de pessoas. Mas fica bem claro aí, o que você fez de bom, você compartilha com milhares de pessoas. O que você fez de errado é responsabilidade só sua. E eu ainda disse, brincando com ele: quer dizer que quando eu faço coisa boa, todo mundo leva vantagem.
quando eu faço coisa errada, é só eu que pago o pato? Ele disse, é assim mesmo. Se você fez contrariando a vontade de Deus, não queira terceirizar as responsabilidades e os resultados. Ela é só sua. Aprendi uma grande lição, graças aos ensinamentos da Seichonoye que meu pai me transmitia. E a partir de então, eu sempre procurava fazer as coisas de acordo com a natureza e nunca mais sofri. Ganhei dinheiro? Talvez ganhei. Fiquei rico? Não fiquei porque eu já era rico. Prosperou? Sim, prosperei. Por quê? Evoluiu o espírito de cooperação entre nós. Então, quando a sociedade, a Associação Prosperidade, promove atividade para os adeptos da Seichonoye conhecer a verdade e entender o que é prosperidade, é necessário que os senhores atentem para o que está escrito nos livros e sejam coerentes no seu cotidiano. Não espere que aconteça uma oportunidade única para você. A oportunidade está no agora. O passado, por mais esplendoroso ou doloroso, já foi, serve como experiência. O futuro é o que você vai fazer agora. Por isso, se você acredita em Deus e acredita em você agora, seu futuro está aberto na plenitude. Se você acredita em Deus, mas não acredita em você, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais da disserção não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Então, diariamente, ao acordar, faça o Shinsokan. Pratique a meditação de contemplar e ver Deus. Se conecte com o universo e parta para o trabalho. Porque aqui eu faço algumas colocações que podem ser um pouco impactantes. Eu, com Deus, tudo posso. Deus, sem eu, não pode muito. Porque o que Deus me atribuiu, se eu não me propuser a fazer, Ele sozinho não faz. Há alguns dias, a liderança da prosperidade me propôs compartilhar esse momento com os senhores. E eu disse sim. Marcamos o dia e a hora. Hoje, saí de casa debaixo de chuva, desci no metrô com chuva e cheguei a esse estúdio com chuva. Se eu dissesse, vou pedir a Deus para parar de chover, para mim ir, eu não estaria aqui. A verdade é uma só. Não importa quais os caminhos que você vai utilizar. Hoje eu vim de metrô, de ônibus, porque é mais rápido e mais seguro. Porque com chuva, São Paulo, fica complicado o trânsito. Mas, se eu viesse de carro, eu faria outro caminho. Se eu viesse de ônibus e de metrô, eu faria outro caminho. Mas o objetivo era estar no estúdio da sede central. Assim é Deus. Ele está em todos os lugares. Mas para que nós possamos caminhar com Ele, nós seguimos as orientações das religiões que nos orientam. Por isso, para se chegar a Deus, não importa se você é praticante da Seichonoye, é católico, é adventista, é shintoísta ou budista. Esse é o caminho. O objetivo é um só. Todos vão chegar lá. Se você fizer coisa errada, Deus não vai te castigar. Somente você vai ser responsabilizado por aquilo que fez de errado. Mas, felizmente, como Deus é onipotente e onipresente, acredito que, na maioria dos casos, nós vivenciamos Deus na totalidade. Mesmo com pensamentos equivocados, nós podemos usufruir resultados que nos levam a uma reflexão, que nos levam a nos encontrar com o universo Deus. Vejamos mais um pouquinho aqui. Desprenda-se da ilusão e veja a imagem verdadeira. Você acha que está difícil obter aquilo que deseja? Isso não passa de mera ilusão. Acha que o que você deseja está distante, separado de você pelo espaço, pelo tempo? Isso não passa de mera ilusão. Acha que alguém está impedindo a vida de sua felicidade? Isso também não passa de ilusão. Enquanto estiver preso a essa ilusão, a felicidade parecerá vir a você exatamente conforme a ilusão.
Contudo, a ilusão é sempre ilusão e nunca é real. Ela não passa de falsidade e de máscara. Esse teste é uma manifestação da mente. E nele aparecem exatamente as coisas e os fatos em que você acreditou. E aquilo em que você não consegue acreditar não aparece. Veja a imagem verdadeira na qual já existe tudo aquilo que você deseja. Vou fazer aqui uma pequena sugestão. Se você falar em imagem verdadeira, abre um leque muito grande de como perceber o que é a essência. Mas se você falar na essência, você não tem outra alternativa. Você vai buscar realmente a fonte. Então, imagem verdadeira é a essência. A essência é a lei que permeia o universo. É a vida, é a sabedoria que permeia o universo. E é nessa percepção, então, que você vai se encontrar com a verdade absoluta. Sabedoria não é peculiar à matéria. Amor não é peculiar à matéria. Amor é a manifestação do equilíbrio absoluto entre o espírito e a matéria. Todos nós temos incontestável, dentro de cada um, uma vida que palpita, uma vida que abrange todo o universo, porque nós somos o espírito individualizado, o Espírito Santo, desta lei, desta vida, desta mente que permeia o universo, que nós denominamos Deus, dentro de um corpo carnal. Precisamos e temos a capacidade de discernir o que é conveniente, o que não é conveniente, de discernir o que está em harmonia com o mundo material, na verdade de que você é Espírito Santo, vida, mente e lei que permeia o universo. Conhecedor dessas leis, do plano físico, do plano material, que nos chega através do ciclo de estudos desde que nascemos. As primeiras palavras de papai e mamãe, as primeiras aulas na escola, até nos cursos superiores. Aprendemos toda a tecnologia e utilizamos a inteligência para adequar essas informações para ter resultados do plano material. Mas quando você subestima a verdade vertical, que é a lei de Deus, que é a vida de Deus, você pode ter resultados não condizentes, resultados contrários. Portanto, ao fazer a sua oração, ao praticar o Shinsokan, estar conectado, eu digo sempre que o Shinsokan, nos meios atuais, pode ser até a internet que nos conecta com a lei universal. Você não vê a internet, mas sem ela nós não estaríamos agora nos comunicando. Você não vê Deus, mas sem Deus nós não estaríamos nesse momento nos comunicando. Estamos usando a sabedoria de Deus e a inteligência do plano fenomênico para viabilizar essa alternativa de trabalhar e nos comunicar virtualmente através do equilíbrio dessas duas leis, verticais e horizontais. Portanto, manter sempre o sentimento natural é estar em harmonia com o mundo material, é estar consciente desta lei imutável que é a verdade, homem, filho de Deus. Quando nós lemos os livros para adquirir informações e fazemos reflexão para ver onde é que há a contrariedade dos conceitos que nós temos até então, com o que o mestre nos apresenta através de todos os livros que ele nos deixou, nós chegamos a uma conclusão inevitável. Sim, Deus existe, porque eu estou aqui, porque eu sou o próprio Deus. Não é arrogância nem prepotência. É conscientização de que Deus existe. Imaginam vocês, se você deixar de viver, nós vamos ao velório e vamos ver o corpo
o corpo do Luiz Tamaro. Mas quem é o Luiz Tamaro, que era o dono deste corpo? Ele não está mais aí, mas ele não morreu. Ele apenas deixou de manifestar no plano fenomênico o corpo carnal. Ou seja, ele concluiu o aprendizado da música elementar e partiu para a execução de uma música mais elevada. Enquanto vivos materialmente, temos um processo dentro de nós que só pode comprovar a existência desta vida universal, que é Deus. Ele processa minuciosamente, detalhadamente, cada item do nosso corpo humano, ou cada célula do nosso corpo humano. Ninguém sabe afirmar categoricamente quantos trilhões de células compõem um corpo humano. E cada célula tem um código e uma função específica. Imagine que o que você tomou o café da manhã, almoçou, jantou, ingeriu alimentos e líquidos, dentro do nosso corpo, esta vida que permeia o universo, processa com uma disciplina a formação dessas células para exercer as funções específicas neste corpo carnal. Faça uma reflexão para você imaginar o que é essa engenharia que faz com que este corpo esteja aqui presente. Os olhos, os ouvidos, os nossos órgãos internos, os nossos membros, tudo isso funciona de uma forma precisa. A danificação da ponta desse dedinho será restaurado por uma lei universal que utiliza todos os nutrientes que nós ingerimos para recompor a perfeição dos membros que foram danificados. Se não houver a vida mais, não adianta fazer implante, não adianta fazer transfusão, não adianta injetar vitaminas e proteínas, que ele será apenas uma massa, não terá mais vida. Mas a vida está presente em todos os lugares. Não é só nos seres humanos, nos animais, vegetais, em tudo. Por isso a Seitione diz, viver em harmonia com a natureza. Não sabemos exatamente quantos milhões de anos faz que o homem se apresentou aqui na Terra. Mas temos uma noção que o planeta Terra já existia há milhões e milhões de anos atrás. É uma coisa para se pensar. O homem, com certeza, chegou a esse planeta e ele já existia. E já aqui estavam os minerais e os animais. Portanto, somos inquilinos desse planeta. E agradecemos a Deus pela oportunidade de podermos estar experienciando na vida humana a vida espiritual. É repetitivo dizer, não vim aqui para me evoluir, não vim aqui para me aprimorar, para elevar o meu espírito, porque eu não tenho a pretensão de melhorar o que Deus fez, mas eu tenho plena responsabilidade de manifestar Deus no meu dia a dia. Por isso, as palavras que eu utilizo, os gestos que eu faço, a percepção dos fatos e das coisas tem sempre que estar voltado para o lado positivo. Ver somente o lado positivo das pessoas, coisas e fatos. É difícil para as pessoas ver o lado positivo desta pandemia, ver o lado positivo dessa situação bélica que acontece entre dois países na Europa. Mas existe o lado positivo. Foi vendo o lado positivo do que aconteceu no passado, é que chegamos à atualidade de estar vivenciando Deus em pleno século XXI, num mundo maravilhoso. Isso tudo é a prova de que Deus existe. Não se preocupe em fazer um ato para ser admirado pelas outras pessoas, mas faça aquilo que lhe foi atribuído com todo o coração, com toda a gratidão. Aí você poderá ter a sensação de estar cumprindo a sua missão. Para isso, é preciso você ter o amparo dos seus antepassados.
porque somos nós, hoje, o representante dessa hierarquia hereditária da nossa vida. Não houvesse milhões de pessoas que nos precederam, não estaríamos aqui. Então, agradecer a Deus significa agradecer a papai e mamãe e a todos os nossos antepassados. Devemos fazer a nossa gratidão para com os nossos antepassados por mais um ano de grandes conquistas, de grandes virtudes. A pandemia não matou ninguém. A pandemia apenas foi uma situação para aquelas pessoas que cumpriram a missão partissem para o mundo espiritual. Eu já fiz essa colocação em alguma oportunidade. Trabalho no ramo de alimentação e, de repente, de um dia para o outro, sem nenhum aviso prévio, foi-me dado uma ordem: feche os restaurantes. Não pode mais abrir. Tínhamos lá muitos funcionários, muitos fornecedores. Imagina o que é fechar a porta de um dia para o outro, com estoque perecível, com compromissos assumidos, e de repente tivemos que parar. Paramos. Por quê? Porque era um protocolo. O que estava acontecendo era resultado de um conceito equivocado da humanidade. E aparecia aí, então, os resultados que nos afiavam para uma reflexão. A mim não cabia contestar, mas sim colaborar com os protocolos para minimizar o efeito. A causa eu tinha que trabalhar mentalmente. Não posso dizer, os outros fizeram e eu estou pagando por eles. Você não pode se eximir da responsabilidade daquilo que está acontecendo no seu dia a dia. Quando você assume a responsabilidade e diz, eu vou resolver essa situação, a situação está resolvida. Não haverá nada mais grave. Mas se você querer terceirizar e se eximir da responsabilidade, as coisas poderão se agravar. Em várias oportunidades. Fui questionado como preletor da Seitonoye, como empresário do ramo alimentício, como é que eu estava administrando essa situação. Eu disse, não posso permitir que uma pandemia anule todo o meu conceito de filho de Deus perfeito que eu herdei dos meus pais e que me foram transmitidos pelo mestre Masaharu Taniguchi. Eu assumo a minha responsabilidade. Não sei dizer quantos milhões eu perdi, materialmente falando, com a pandemia. Mas isso não me deixou nem mais pobre, porque eu nunca fui, nunca serei, e não sou pobre. Eu sou próspero. Espero que os senhores entendam o que é prosperidade, para não ficar se debatendo com algo que você não conhece. Prosperidade não é algo que você tem que negociar, que você tem que se sacrificar, mas é algo que você tem que reconhecer que, como Espírito Santo, individualizado, num corpo carnal, abençoado pelos seus familiares e morando num país maravilhoso como o nosso, ou em qualquer outro lugar, você teve a oportunidade de manifestar Deus sobre a face da terra. E somente através desse sentimento de gratidão é que poderemos receber Deus no nosso interior. Não é receber a salvação, como fala, porque nós nunca estivemos perdidos. E não é por um critério ou outro que nós vamos ser salvos. Mas Jesus disse, a verdade vos libertará. E a liberdade que Cristo se referiu é plena. Não é liberdade física, não é liberdade financeira, não é liberdade material. É plenitude absoluta do ser humano como espírito. Assim ensinou o Mestre. Eu tenho profunda gratidão e respeito por esse homem maravilhoso que eu conheci ainda criança e que me ensinou essa maravilha. Mas também agradeço papai e mamãe que, por conhecer esta verdade, transmitiram a nós, Filho de Deus perfeito. Uma frase que eu tenho repetido com muito impacto. Meu pai disse, somos ricos
A diferença é que tem rico que tem dinheiro e rico que não tem dinheiro. Rico que tem dinheiro, rico que não tem dinheiro. Entenda isso, senão você nunca vai chegar a entender o que é prosperidade. E há uma máxima que diz: quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. Estudem a Seichonoye, leiam, adquiram informações e aprendam, mas o aprendizado só se acontece na prática. Participar das atividades só lhe dá informações. Ensinamento só se aprende na prática. É assim que nós faremos durante todos os dias da nossa existência. Muito obrigado a todos e vamos receber 2023 com todo otimismo, com todo amor e com toda gratidão. Independente de ideologias, independente de circunstâncias políticas, será realmente um ano maravilhoso. Deus abençoe a cada um dos senhores. Muito obrigado. Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários, o presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima. Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas, manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações, acesse a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 74 4180. Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website. Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado! O maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil será realizado no dia 16 de abril de 2023, quando manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos. Nesta data, teremos a oportunidade de participar presencialmente da 67ª festividade do Santuário Roso do Brasil e, na sequência, da cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, que em 2023 será realizada pelo 39º ano seguido. Venha pessoalmente renovar os seus laços de gratidão. Cada alma e família consagrada na festividade passa a receber 5 orações diárias com a leitura das 3 sutras sagradas e dos 2 cantos em louvor, efetuadas por oficiantes nos 365 dias do ano. Caso não possa participar, envie com antecedência seus registros e assista à transmissão virtual ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir das 8h30, diretamente da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna. Para sua comodidade, você tem à disposição algumas opções para efetuar as inscrições. Você pode ir até a sede da Seichonoye mais próxima para preencher de próprio punho. Também pode preparar a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp
11 5014 2246. Acessando a página da festividade do Santuário Roso dentro do portal da Seichonoye do Brasil, sni.org.br, você encontra mais informações sobre o significado deste evento e de como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do Reino de Deus. Participe, vá até o santuário presencialmente ou envie os nomes e assista à transmissão da cerimônia principal ao vivo, orando em conjunto com milhares de pessoas de todo o Brasil e também do mundo. 67ª Festividade do Santuário Roso do Brasil e 39ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 16 de abril de 2023, presencialmente na Academia de Ibiúna, ou ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube a partir das 8h30. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário. Muito obrigado!